Segundo vídeo, iniciando o segundo vídeo, amados e amadas, quem é Jesus? Você já se perguntou? Você sabe quem é Jesus? Você pode ser que saiba, mas muitos não sabem. Quem é Jesus? João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 1, verso 18. Sim, o Evangelho de João começa respondendo uma das maiores questões da história. Quem é Jesus Cristo? Yeshua Mashiach. Quando eu falo Yeshua Mashiach, é o nome grego. Muitos o viram, mas nem todos o reconheceram. Viram Jesus, né? Jesus não veio apenas como mestre, profeta ou líder. Ele veio como a revelação final, definitiva do Pai. Vivemos dias em que Jesus é reduzido a ideologias, opiniões, interpretações e disputas, mas nada disso define quem Ele é. Talvez você conheça Jesus, mas não conhece verdadeiramente. A ansiedade não esvazia o amanhã da sua dor, mas esvazia o hoje da sua força. Por isso precisamos de um Cristo real, vivo, bíblico, eterno, não de versões distorcidas como certas igrejas pregam. Sim, vou nesse momento apresentar 3 verdades poderosas, reveladas por João sobre quem é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho unigênito que revela o Pai. O Filho unigênito, esse o revelou. Jesus não é apenas um mensageiro, Ele é o próprio Deus que se revela. João deixa claro que Jesus não apenas fala de Deus, Ele mostra Deus. Ele é unigênito, único em essência e natureza, totalmente distinto de qualquer outro. Não existe comparação, substituto paralelo. A salvação é obra de Deus para mostrar a sua glória. Jesus não é apenas revelado o Pai. Ele é a própria imagem do Pai. Em Cristo vemos o caráter, o amor, a santidade e a identidade divina. Quem olha para Yeshua Mashiach não vê um profeta melhor, vê o próprio Deus se tornando acessível. Em segundo lugar, Jesus é a ponte entre o invisível e o visível. Ninguém jamais viu Deus. Deus é invisível ao olhar humano, mas visível na pessoa de Jesus. A distância eterna entre o Criador e a criatura foi vencida em Cristo. O Deus inalcançável se tornou próximo, compreensível e tangível. A eternidade se fez carne, a palavra se fez voz. O infinito se fez próximo. O Evangelho não é um acréscimo à vida, é a própria vida. Jesus é a explicação visível do Deus invisível. Quem quer conhecer o Pai precisa começar pelo Filho. Quem encontra Deus descobre que a fé não é salto no escuro, é passo na luz. Em terceiro lugar, Jesus é o único que está no seio do Pai, O seio do Pai representa a intimidade eterna. Jesus não veio aprender Deus da terra, veio revelar o que já vivia com o Pai desde a eternidade. Sua comunhão com o Pai garante a fidelidade da sua revelação. Ele não fala por dedução lógica ou tradição, mas por conveniência eterna. Convivência eterna. Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. Quando não entendemos sua mão, confiamos no seu coração. Só Jesus pode nos conduzir ao Pai, porque só Ele veio do Pai.
Quem quer reinar com Cristo no céu precisa ter Cristo reinando nele na terra. Quem tem Jesus tem acesso direto à reconciliação com Deus. João nos lembra que Jesus não é uma ideia religiosa, mas a revelação perfeita do Pai. Ele não é apenas parte da história, ele é o centro da história. Não é apenas a luz, é a própria expressão do Deus invisível. Ele é o Filho que revela ao Pai. Ele é a ponte entre o invisível e o visível. Ele é o único que vive na intimidade eterna do Pai. Ele só pode nos conduzir à verdadeira vida. Se o coração deseja conhecer Deus, o caminho é Cristo. Se a alma anseia por verdade, a resposta é Cristo. E o Espírito precisa vida, a fonte é Cristo. Quem conhece Jesus não busca mais explicações, encontra revelações. Sim. Quem é Jesus para você? Pergunta. Para quem está no teu lado direito, quem é Jesus para você? Vamos ver quem é Jesus para você? Há tantas respostas para essa pergunta, e nós sabemos disso simplesmente pelo fato dela ter sido feita pelo próprio Yeshua Mashiach há alguns milhares de anos atrás. Vejamos como Mateus escreve esse episódio. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias e outro ou algum outro profeta. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 3 e 16. Pedro falou bonito, né? Mas negou Jesus 3 vezes. Mas dormiam no Getsemane quando Jesus estava orando. Todos temos algo a dizer sobre Jesus, até mesmo os céticos que não acreditam. Isso porque sua vida impactou nós da terra, até mesmo os que não acreditam o fato dele ser o Filho de Deus vivo. Não podem ignorar que a história se divide em antes e depois de Cristo. Ao declarar que Jesus era o Filho de Deus vivo, Pedro estava afirmando a deidade de seu mestre. Em outras palavras, o Filho do Homem era Deus. Isso já bagunça um pouco a nossa cabeça, mas ainda é suportável. Porém, tem algo que faz ela quase explodir. Isso é o fato de Deus viver como homem para os homens que possam se tornar a imagem de Deus. E para tanto ele não havia cometido nenhum pecado. Recebeu a ira de Deus por toda injustiça cometida pela humanidade. Desceu ao mais baixo lugar da humilhação e vergonha para nos levar ao lugar da mais alta honra, ser filho de Deus. E o Yeshua Mashiach é aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, pecados, ele levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, iniquidades, e moído por causa das nossas iniquidades, levou o nosso castigo para que tivéssemos paz. Isaías capítulo 53, versos 5 e 7. Jesus, sendo Deus, poderia a qualquer momento dizer basta, chega, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte lá na cruz. Não houve uma pessoa na história da humanidade que tivesse tamanho poder, contido em tão grande humildade. Jesus não foi somente uma pessoa exemplar, mas nos mostrou como Deus é. Colossenses capítulo 1, verso 1 e 15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Pois esteve entre nós como nós, sendo Deus. Como homem, ele conhece todas as nossas fraquezas, medos, anseios. A humanidade de Jesus nos dá confiança para chegar diante dele.
não somente porque Ele nos criou, mas porque esteve em nosso lugar. O estilo de vida de Jesus viveu, ofendeu a metade dos religiosos daquela época. Ele mostrou valor a quem ninguém se importava, livrou uma prostituta a ponto de ser apedrejada, lavou os pés de seus seguidores, se sentou à mesa com pecadores, sem levar em conta a sua própria reputação. Ele nos amou quando ainda estávamos perdidos em nossos pecados e por meio da sua morte nos trouxe vida. Jesus é aquele que transforma a cinza em beleza e prepara um lugar à sua mesa aos mais vil pecadores. Eu gostaria de definir, amados e amadas, quem é Jesus para mim, porém todas as descrições parecem insuficientes diante de quem Ele realmente era. Cristo em mim é a esperança da glória. Ele me lava pela sua palavra, para apresentar-me a si mesmo como uma igreja gloriosa. Ele conhece cada palavra que nem mesmo saiu dos meus lábios. Conhece os meus maiores temores e anseios. Eu não tenho para onde fugir de sua presença e nem quero. Eu encontrei um motivo pelo qual viver, se ele se chama Jesus Cristo e Yoshua Mashiach. Então, amados e amadas, quem é Jesus Cristo para você? Se pergunte no seu coração. Você sabe realmente quem é Jesus Cristo? O Filho do Homem? Sim, Jesus é o Filho de Deus, que tem a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, amados e amadas, vamos ver a via sacra sobre o caminho de Jesus ao Calvário. Agora é complicado. Segura coração. A via sacra chama-se, também conhecida como Via Crucis. É uma prática cristã especialmente comum que celebramos os católicos na Quaresma, e nós celebramos a morte de Jesus. É uma prática cristã comum que recria o caminho de Jesus percorreu carregando a cruz desde o pretório de Pilatos até o Calvário, onde foi crucificado. Essa jornada é marcada por estações que representam eventos significativos desse percurso. Convido vocês, amados e amadas, a refletir sobre o sofrimento, ouvindo essa palavra ditada por mim, e a redenção através da paixão de Cristo. A origem da Via Crucis, ou Via Sacra, remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os peregrinos visitavam Jerusalém para seguir os passos de Jesus. No entanto, foi no século XV que a prática se popularizou, com a instalação de estações fixas em igrejas e espaços religiosos, permitindo que os fiéis recriassem esse trajeto mesmo sem estar fisicamente em Jerusalém. O termo Via Sacra significa caminho sagrado, enquanto Via Crucis se traduz como caminho à cruz. Ambos os termos capturam a essência dessa prática, que é uma peregrinação espiritual e que os participantes são convidados a acompanhar Yoshua Mashiach em sua jornada rumo ao sacrifício da cruz. É composta em 14 estações, cada uma representando um episódio específico da paixão de Cristo. Essas estações incluem passagens bíblicas, tradições da igreja e elementos simbólicos que ajudam os fiéis a meditar sobre o significado da morte e a ressurreição de Jesus. Vamos a seguir, amados e amadas, filhinhos, presta atenção. A cada estação, juntamente com a passagem bíblica, Jesus é condenado à morte,
Mateus capítulo 27, verso 22 e 26, Pilatos, pressionado pela multidão, lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Jesus carrega a cruz, João capítulo 19, verso 16 e 17. Jesus é carregado com a cruz às costas em direção ao Calvário. Jesus cai pela primeira vez, Isaías capítulo 53, verso 4 e 6. Sob o peso da cruz, Jesus cai a primeira vez. Jesus encontra sua mãe Maria. Maria se encontra com Jesus durante sua caminhada para o Calvário. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Simão é obrigado a ajudar Jesus na carga da cruz. Verônica limpa o rosto de Jesus. Uma mulher chamada Verônica limpa o rosto de Jesus com seu véu, e a imagem do seu rosto é impressa no tecido. Jesus cai pela segunda vez. Jesus, exausto, cai novamente sob o peso da cruz. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, dirige palavras de conforto a mulheres que lamentam e choram por ele, a sua passagem. Jesus cai pela terceira vez, cai pela última vez antes de chegar ao Calvário. Jesus é despojado de suas vestes. Os soldados tiram as vestes de Jesus e as dividem entre si. Jesus é pregado na cruz. Jesus é crucificado entre os dois criminosos. Jesus morre na cruz. Jesus entrega seu espírito ao Pai. Jesus é descido da cruz e entrega a Maria. O corpo de Jesus é retirado da cruz e entrega a sua mãe. Jesus é sepultado no túmulo, o corpo de Jesus é colocado no túmulo, onde permanece até o dia da ressurreição. A prática da Via Crucis, ou da Via Sacra, é uma oportunidade para nós fiéis refletirmos sobre o significado mais profundo da paixão de Cristo em sua própria vida. Ao acompanhar Jesus em seu caminho de sofrimento e redenção, nós, os batizados cristãos, somos convidados a considerar o sacrifício de Jesus como um ato de amor incondicional a uma fonte de esperança e salvação. Além disso, as estações da Via Sacra, da Via Crucis, também convidam nós a refletir sobre o sofrimento em geral e a buscar maneiras de aliviar o sofrimento dos outros, seguindo o exemplo de Yeshua Mashiach, que carregou a nossa cruz com dignidade e compaixão. Lembre-se que o segundo mandamento de Yeshua Mashiach, amai-vos uns aos outros como vos amei, o ame o próximo como a ti mesmo. Lembra? Em conclusão, a Via Sacra, o Via Crucis, é a mais do que uma simples prática religiosa. É uma jornada espiritual que permite aos fiéis mergulharem nas profundezas do amor, da misericórdia, duas manifestações da morte de Jesus Cristo. Ao meditar sobre a estação da Via Sacra, os cristãos são convidados a renovar sua fé, fortalecer sua devoção e se comprometer a viver de acordo com os ensinamentos de Yeshua Mashiach em suas práticas diárias, que são amar o próximo como a ti mesmo. Mandamento, segundo mandamento, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, então, amados e amadas, vamos ver as vias sacras. Senhor nosso Deus, Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, humildemente vos pedimos a graças nesse momento de meditar a paixão ao vosso bendíssimo Filho Jesus Cristo, que em tudo buscou fazer a vossa santíssima vontade. Queremos, pela contemplação da via dolorosa, aprender que devemos ser gratos por termos um Pai misericordioso que nos ama com infinito amor e que o que expressa por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos à Mãe de Misericórdia, que sofreu ao ver seu Filho padecer, morrer na cruz, que nesse momento ela olhe por nós, para que cheguemos à eterna morada junto com Jesus. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Jesus Cristo, e vos bendizemos
porque pela vossa cruz remisse nossos pecados. Primeira estação. Jesus foi entregue nas mãos dos homens cruéis e revelou a face misericordiosa do Pai. Infelizmente recebeu uma resposta, traição e condenação. A crueldade do ser humano não está apenas na violência física, que hoje em dia não pode ser descartada, mas também em sua mente e em seu coração. Pai das misericórdias, tende piedade pelas vezes que eu condenei o meu semelhante, perdão pelas minhas posições de juiz injusto, que apenas condena e se sente melhor que o outro. Misericórdia. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador, pela Virgem dolorosa, sua mãe piedosa. Perdoai, ó meu Deus, perdoai, ó meu Jesus. Segunda estação, Jesus leva a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque a vossa Santa Cruz remisse o pecado do mundo. Jesus recebe o madeiro da cruz com esse gesto. Ele agora nos mostra, não com palavras, mas com a própria vida. O que havia dito: devemos tomar a cruz a cada dia e segui-lo. Ele disse, sem reclamar, sem murmurar, Jesus assume a missão que recebeu do Pai. Ele entende que a cruz não é um peso, e sim um meio de salvar a humanidade, de consumir o ato, lembra? O ato da nossa salvação, que ele tinha muito medo de morrer no Getsemane, pela dor intensa do seu sofrimento. Hoje em dia as pessoas fogem da cruz, não querem compromisso. A cruz ainda é vista negativamente como símbolo do sofrimento, pois ninguém quer sofrer. A maioria quer vida fácil. Pai misericordioso, vós que me ensinais, por intermédio de vosso Filho Jesus, que eu devo tomar a cruz a cada dia, devo assumir a minha filiação divina e minhas imitações humanas. Devo entender que a cruz e o sofrimento muitas vezes não são consequência do pecado ou um castigo, mas um instrumento para a minha salvação. Senhor, tomo hoje a minha cruz, a cruz de hoje, e preciso carregá-la, enxergá-la com gratidão, esperança e salvação. Amém. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado. Vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai, ó Jesus, perdoai. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós adoramos Jesus Cristo, vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remisse o pecado do mundo. Jesus cai pela primeira vez. A cruz do Senhor é pesada, as chicotadas são desumanas. Com o peso da cruz e chicotadas, a queda acaba sendo inevitável, pois o Senhor levava não apenas o peso da dor, mas o mundo. O Senhor caiu por causa dos pecados do mundo. Já os homens caem por causa dos seus próprios pecados, vícios, orgulho e indiferença. Mas quem dera que ao caírem, eles também tivessem a mesma atitude de Jesus, levantar e prosseguir. Pai da misericórdia, minhas quedas são inúmeras e muitas vezes inevitáveis, até tento não cair. Mas a minha fraqueza, minha limitação, minha autossuficiência me impede de permanecer de pé. Fraquejo como ser humano que sou, por isso conto com a vossa graça para me levantar e prosseguir. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. Perdoai, ó Jesus, perdoai, ó meu Jesus. Quarta estação, o encontro de Jesus com sua mamãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remisse o mundo. O caminho para fazer a vontade do Pai não é fácil. Quem se anima a fazer algo de bom quando é maltratado, ignorado e desprezado? Nesse caminho de dores, Jesus encontra uma consolação, a presença da sua mãe, Maria. Será que as mães sofrem pelos filhos? Maria sofreu ao ver seu filho naquele estado condenado, completamente desfigurado. Justamente nesse caminho está Maria.
A mãe não esquece o filho, jamais. E como que esquecesse, o pai, com carinho da mãe, o acolheria. Pai da misericórdia, que escolheste Maria para sua mãe, ajuda a todos nós, Jesus. Que a sua mãe Maria seja também a consolação de todas as mães. Sim. Vê a dor da mãe amada que encontra desolada com seu filho em aflição, com seu filho em aflição. Vossa mãe tão piedosa, perdoai, ó meu Deus, perdoai, Jesus. Quinta estação, Jesus recebe a ajuda de Simão Sirineu. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Jesus é Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Todo-Poderoso, mas apesar disso ele quis a ajuda de homem, criaturas frágeis e limitadas, que a grande lição de humildade de nosso Senhor nos dá. Jesus escolheu alguma pessoa e lhe concedeu autoridade para ajudá-lo no ministério. Claro que o Senhor sabia que a fraqueza dos discípulos, mas como assim? Concedeu-lhe um voto de confiança, deu-lhe responsabilidade até em um dos últimos momentos da sua caminhada na terra, contou com a ajuda de Simão Sirineu. Pai das misericórdias, vós enviaste o vosso Filho Jesus para salvar a humanidade do grande mal, o pecado. Vosso Filho Jesus fez todas as coisas, mas apesar disso quis ajuda de um homem para a vossa obra. O Senhor me dá a grande lição, não sou bonzinho, sozinho nada posso. Curai, Senhor, todo o meu egoísmo, pois muitas vezes eu quero fazer do meu jeito e não me abro para os outros, não partilho e por isso erro. Pai da misericórdia, pois vós, mesmo sendo Deus, quiseste partilhar o vosso melhor, e eu também preciso partilhar o meu melhor e acolher o outro como irmão e não como inimigo. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos pela vossa Santa Cruz, remiste ao mundo. Verônica enxuga o rosto da misericórdia de Jesus Cristo. No caminho, Jesus foi consolado por sua mamãe, pelo Sirineu e agora por Verônica. Verônica tem compaixão dele. Seu gesto de enxugar o rosto ensanguentado do Senhor teve como resultado a face da misericórdia impressa naquele pano. A experiência com Cristo levou aquela mulher a revelar a face do amor. A atitude de caridade de Verônica traz uma lição: apresentar a face do amor e revelá-la. Em nossos dias, o ser humano precisa não só de palavras, mas dos testemunhos. O cristão precisa honrar esse nome, pois, se não for assim, não tem sentido. Ser cristão é revelar o Cristo, ser cristão é apresentar misericórdia do Pai. Pai misericordioso, perdão pelas vezes que, mesmo tendo o nome de cristão, não revelei a sagrada face do vosso Filho. Perdão pelas vezes que não vivi a caridade e por isso não convenci, porque o convencimento não vem apenas pelas palavras, mas principalmente pela boa conduta, pelo amor impresso no coração e na vida. Amém. Eis o rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, que no pano apareceu. Perdoai, ó meu Jesus, perdoai, ó Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos pela vossa Santa Cruz remiste ao mundo. Jesus cai pela segunda vez. E quanto a nós, quem disse que em nossas vidas não haveria dificuldades? Nem o Filho de Deus foi privado do caminho pesado da cruz. A segunda queda mostra que as forças de Jesus estavam se acabando, que a cruz era pesada, e pensar que aquele que não teve pecado estava ali no chão. Quanta humilhação, porque tudo isso por amor
só por amor. O seu segundo mandamento: amai-vos uns aos outros como vos amei. Pai da misericórdia, o vosso Filho se fez pecado para me salvar, que nas minhas quedas eu não me esqueça desse amor tão grande que o Senhor tem por mim. Senhor, mesmo que eu sinta que as minhas forças estão se acabando, levanta-me com a vossa misericórdia. Amém. Outra vez desfalecido pelas dores, abatido, cai por terra o Salvador. Cai por terra o Salvador. Perdoai, ó meu Jesus, perdoai, ó meu Jesus. Oitava estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste ao mundo. Jesus, o homem de Deus, o Deus homem, compreende o sofrimento humano, embora talvez estivesse em um dos piores momentos. Ainda assim, o Filho do Pai amado foi capaz de consolar as mulheres de Jerusalém. Que grande amor o Senhor tem pelos homens e pelas mulheres. E Ele é o Consolador. Quantas vezes Ele se compadeceu de nós necessitados, curando da cegueira, da lepra e paralisia naquele tempo. Hoje, quantos precisam ser consolados? Pai misericordioso, vinde em nosso socorro e nosso auxílio, pois precisamos ser consolados. Sofremos pelo pecado, sofremos porque somos gente, às vezes acertamos sem querer, e quando quero acertar, eu erro. Consolai-me, Senhor, em minhas dores, em minhas enfermidades interiores e físicas. Amém. Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Perdoai, ó meu Jesus, perdoai, ó meu Jesus. Nona estação: Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque a vossa cruz remiste o pecado do mundo. Jesus cai pela terceira vez. Alguém tem dúvida do que o caminho trilhado por Jesus não foi fácil? O que se passou na cabeça do Senhor? Será que ele pensou em desistir? Ele teria desanimado? É certo que qualquer ser humano teria desistido, desanimado, a não ser que tivesse fé e força divina. Jesus Cristo caiu pela terceira vez devido aos açoites, aos socos e o peso da cruz. Quanto mais caminhava para fazer a vontade de Deus, mais vinham as afrontas, as agressões do corpo e da alma. Hoje os cristãos sofrem porque buscam fazer a vontade de Deus. Eles são chamados a perseverar sempre e nunca desistir, mesmo que apanhem, que sejam esbofeteados e caiam. Que o Pai misericordioso venha em auxílio e por meio do seu Filho envie o Espírito Santo. Pai das misericórdias, ajuda-nos nas minhas quedas, que são muitas. Somos tentados a desistir, pois nos sentimos sem forças. Peço que envies sobre nós, Jesus, o vosso Espírito, pois ainda que venham os ataques e perseguições do corpo e da alma, pelo fato de estar vos seguindo, que vós sempre me levanteis, que o vosso Espírito nos conduza. Amém. Cai a terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados da cruz, dos pecados da cruz. Perdoai, ó Jesus, perdoai, ó Jesus. Décima estação: Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque a vossa Santa Cruz remiste o mundo. Jesus está próximo da crucificação e é despojado de suas vestes. O caminho entre o Calvário foi um caminho de humilhação. As autoridades não o respeitaram. O amor não foi amado. Desnudaram o Senhor. Hoje, infelizmente, a nudez é cultivada, propagada como natural, é um meio de expressar a liberdade. Assim, o corpo ser humano virou um objeto, um produto. O homem perdeu a noção do sagrado, de que seu corpo é morada do divino e por isso não deve ser banalizado, vendido ou comprado. Atenção às prostitutas: o seu corpo não é teu. Você é o tabernáculo do Senhor, Jesus que morreu por você.
Você não tem direito de macular a igreja que está dentro de você, que Jesus e Deus podem habitar. Pai misericordioso, a luz do vosso Filho me mostra que eu devo cuidar de mim, que sou o templo vosso, Espírito Santo, que sou sagrado também exteriormente. Perdão, Senhor, pelas vezes que usei vestes inadequadas, pelas vezes que seduzi e levei pessoas ao pecado, pela vez que eu prostituí. Perdão, porque eu não cuidei de mim. Senhor, que a nudez do amor do vosso Filho cubra a nossa nudez de malícia e sedução. Amém. Das suas vestes despojado, tão chegado e pisado, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. Vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Jesus é pregado na cruz. Durante todo o percurso, a cruz foi pesada e companheira, mas agora não é mais levada, pois se une a Cristo pelos pregos. O Filho se une ao madeiro com o objetivo de amar os homens do alto daquele calvário. Se antes, no primeiro paraíso, veio a perdição pela desobediência, agora o Senhor no madeiro, pela obediência, redime os pecadores e os salva. Pai das misericórdias, o vosso Filho foi pregado na cruz. Ele se fez pecado para me salvar. Levou a cruz e nela foi pregado por obediência a vós. Senhor, hoje eu peço que seja crucificado tudo aquilo que me separa de vós. Toma a cruz do vosso Filho, os meus pecados nessa hora, decido romper com todo o pecado, que na cruz sejam pregados, sejam lavados de todos os males que se separam de vós. Amém. Sois por mim na cruz pregado, insultado e blasfemado, com a cegueira e com furor, com a cegueira e com furor. Perdoai, ó Jesus, perdoai, ó Jesus. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Jesus morre na cruz. Tudo está consumado. O Filho do amado Pai cumpriu a sua missão. Foi obediente até a morte na cruz. Também que passasse por ali, dissesse que foi um fracasso e que tudo o que ele havia feito tinha sido em vão. Talvez dissesse, e agora? Ele morreu. Na caminhada cristã ou nesse caminho da vida, nem tudo dá certo. Muitas vezes vem o desconsolo, a desesperança, e todos, sem exceção, passam por isso. No entanto, para um cristão existe uma luz. As palavras de Jesus, seus ensinamentos falavam desse momento de morte e também de ressurreição. A morte é certa para todos que sejam ela para a realidade pecaminosa que persiste em acompanhar o homem. Pai da misericórdia, na morte do vosso Filho na cruz, surge a minha morte para o pecado. Na morte de cruz do vosso Filho, surge uma vida nova. Senhor, que morro em mim todas as realidades que me afastam do vosso amor. A cruz do vosso Filho não é maldita, mas bendita, porque é a salvação. Amém. Meu Jesus, por vós, por nós morreste, por nós todos padeceste. Ó, que grande é a vossa dor. Ó, que grande é a vossa dor. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. Nós vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Jesus é descido da cruz. Maria, o primeiro colo que ele recebeu como bebê, a promessa da salvação, e agora o mesmo colo que acolhe após a jornada dura e sofredora.
Antes Maria acolhia a fragilidade de uma criança e agora acolhe em seus braços a fragilidade de um homem com a sua missão cumprida. Que Maria, mãe de Jesus, continue acolhendo aqueles sofredores. Piedade e misericórdia, vós amastes a humanidade por intermédio de vosso Filho Jesus. Deste a ele uma mãe, Maria, mãe da misericórdia. Um pouco antes da morte do teu filho, ele te encarregou de me escolher. Mãezinha, me acolhe e me ama. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram. Com a dor e compaixão, perdoai, ó Jesus. 14ª estação, Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa cruz remiste ao mundo. O Filho de Deus, sendo cumprida a sua missão em obediência ao Pai, é colocado no sepulcro. A dor daqueles que o queriam bem foi grande. A incerteza, o medo e a dor da perda foram imensuráveis. Não é fácil perder alguém querido, né? Quando alguém é sepultado, a comoção é inevitável, pois sente-se muita falta da presença física da pessoa. Na morte do Senhor ficava a esperança, o desejo da consolação, a lembrança de suas palavras e a promessa da ressurreição. Pai misericordioso, a dor, a morte ainda é estranha. Enterrar alguém ainda sofrido, vós, por intermédio da morte e sepultamento do vosso Filho, abençoaste todas as moradas provisórias que acolhem o corpo de ante queridos, que, pelo sepultamento de Jesus, vosso Filho, seja semeado no nosso coração a esperança e a lembrança das palavras. Mas no terceiro dia ressuscitará, Mateus capítulo 20, verso 19. Eu creio na ressurreição, Pai. Creio na vida eterna, Pai. Mesmo me deparando com separação física dos meus, enchei meu coração de alegria e esperança por esse encontro definitivo convosco. Amém. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado o coração, perdoai, ó Jesus, Vamos fazer essa oração final a todos nós, em honra, em homenagem a Yeshua Mashiach. Se liguem, se dê as mãos. Vamos lá? Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação, queremos dar graças pela meditação que fizemos percorrer a caminhada dolorosa de Jesus, que é também a nossa. Pela via crucis, via sacra do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, aprendemos que a vida é um presente, um dom, e que os sofrimentos são inevitáveis, mas ao mesmo tempo encontramos a consolação, a esperança e vossa infinita misericórdia. Amém. Amém. Amados e amadas, seguindo agora no terceiro e último vídeo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Amados e amadas, o nosso coração se chama a esse sofrimento de Jesus, o nosso Salvador, irmão, nosso amigo de fé, irmão, camarada. Vamos seguir no terceiro e último vídeo. Amém.